Muito bem. Muito bem. Sou o professor Aldo, coordenador aqui, também orientador dos programas de trabalho de conclusão de curso. Vou estar trabalhando com vocês nos próximos 12 meses, né? E eu fiz alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, na verdade, assim, espero que seja muito interativo, mas achei legal fazer alguns slides antes, para a gente colocar no mesmo padrão, né? E pode me interromper durante a apresentação ou depois no final também. Eu quero que vocês também se apresentem, né? Acho que dá tempo talvez de todos se apresentarem e falar um pouquinho do seu projeto, né? Deixa eu compartilhar aqui os slides. Está aberto aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá. Então, vamos lá. Estão conseguindo visualizar? Sim. Uhum. Ah, legal. Muito bem. Bom, o que vocês terão que fazer? Na entrega, no final de toda a jornada, vocês vão passar por uma banca de avaliação, né? E a entrega do TCC, você faz a formalização como se fosse um artigo, e aí você coloca em slides o que você encontrou durante a tua pesquisa, né? E você vai para uma apresentação para a banca de professores, né? Geralmente vem um professor do PSEG, mas o professor Aldo, que é o orientador, estaremos juntos lá na frente, né? É importante vocês lerem as instruções e as normas da USP-ESALQ, né? Porque tem algumas particularidades específicas, formatação, tudo mais, e no manual é muito claro, muito bem definido. Caso vocês não tenham, precisem dos documentos, eu tenho aqui, né? Eu queria destacar para você que não é possível fazer revisão de literatura no trabalho de conclusão aqui do MBA USP-ESALQ. Metodologia que não é aprovada para conclusão. Mas eu recomendo vocês pensarem em um projeto que agregue ao trabalho que vocês têm hoje. A grande dificuldade do pesquisador é conseguir informações. E a informação, geralmente, vem de onde você trabalha, de onde você está atuando, né? Então, essa jornada com você, eu espero a gente poder filtrar e poder colocar isso dentro de algo que agregue valor para você. Caso você venha a fazer pesquisas com seres humanos, aí nós temos que submeter o questionário da pesquisa para o que é chamado CEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Conselho. O CEP tem um e-mail aqui do PSEG, eticapesquisa@pseg.com. Caso vocês venham a fazer pesquisa que tenha participação humana, aí nós precisamos primeiro formatar o questionário direitinho que vocês querem pesquisar e submeter para que eles aprovem, né? Geralmente a gente evita coisas que tenham muitos assuntos pessoais, confidenciais, né, da pessoa, do ser humano. Aí são trabalhos que geralmente o CEP não aprova. Mas se for comportamento do consumidor, se for entrevista com executivos locais da sua empresa, né, então aí talvez nem precisaria entrar. A gente vai se falando, caso você parta para uma pesquisa de campo, né, para a gente poder ver se cabe ou não a aplicação. Qual que é o risco? Se você não aplica para o CEP, quando você for lá na banca, lá na frente, a banca pode questionar se você mandou o questionário para o CEP ou não, né? Se você mandou o questionário para o CEP, eles falam, não tem problema, pode seguir em frente, você está tranquilo. Aí, mas se tiver algum problema na banca, você fica um pouco vendido, tá? Então, é por essa questão. Tomar muito cuidado também, eu queria chamar a atenção de vocês com o plagiamento, né? Porque é aplicado uns softwares que é possível verificar se há similaridade do texto com textos já publicados. Então, é importante vocês tomarem esse tipo de cuidado, que se tiver muita similaridade, também o texto pode não ser aprovado, né? Aqui eu trago para vocês um cronograma, que eu acho que vocês já receberam, mas é importante vocês revisarem, em termos qual é a ação próxima que eu tenho que fazer, como vai ser o cronograma. Então, começamos agora com o projeto, né? Então, é um projeto.
eu acredito que você já escreveu alguma coisa, né? Então, pode ser mudado? Pode ser mudado, né? Conforme você vai pesquisando, pode ser que você encontre, é igual cavar diamante, né? Cavando, de repente, você acha um diamante puro lá, aí você muda um pouquinho a tua pesquisa, não tem problema, a gente conversa juntos, né? E a gente faz a revisão. No final de março, vocês precisam submeter na plataforma o projeto. Então, parece que está um pouquinho longe, mas não está tanto assim, né? Então, essa ideia inicial que vocês têm que avançar mais e, entre 21 e 28, apresentar o projeto. E aí, conta como nota a sua entrega lá na plataforma. A partir do projeto aprovado, aí você vai para a pesquisa mesmo, dá seguimento à pesquisa. E em maio, entre maio e junho, início de junho, você entrega já os resultados preliminares, não são os resultados finais, né? Então, você apresenta já, aqui nesse momento, os resultados preliminares. Caso você não consiga fazer essas etapas, por algum problema do seu trabalho, é possível pedir uma prorrogação. Então, você tem que entrar em contato com a equipe do PSEG, mas não pode passar desse prazo aqui. Então, você pode ser reprovado. E o TCC, acho que já falando para vocês, reprova e você perde tudo que você estudou até agora, né? Então, é bem sério mesmo. Então, a entrega é a agenda do TCC, deve ocorrer em setembro, e a defesa, aí fica no finalzinho do semestre, deve ser novembro, possivelmente final de novembro, por aí, e aí a defesa você faz uns slides e você vai para a apresentação do que você pesquisou, né? Então, vamos focar primeiro aqui no projeto, que é a entrega agora em março, final de março, né? Do dia 21 ao dia 28 de março. Sugiro vocês verem as normas do PSEG. De qualquer forma, eu queria chamar a atenção, até uma frase que eu gosto muito, que fortes razões criam fortes ações, né? Então, a gente ter um motivo forte para fazer o trabalho, por isso que eu volto à tecla de pesquisar algo que te agregue, né? Às vezes eu converso com os orientantes, não, mas dá a impressão que às vezes eu quero ir para a Lua e não volto mais. Não, calma, né? Ou então o aluno quer abraçar o mundo todo, começa a fazer uma pesquisa muito grande, né? Então vamos fazer forte. Tudo começa com uma boa pergunta de partida, ou chamada pergunta de pesquisa, né? Ou pergunta-problema, alguns autores falam pergunta-problema. Eu gosto muito de pergunta de partida, que é como se fosse o lançamento da corrida, né? Uma boa pergunta bem estabelecida te ajuda a ter claridade no que você vai pesquisar, né? Um exemplo, eu gosto muito da área médica, porque a área médica pesquisa muito. E eles nos dão excelentes exemplos de pesquisa. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês refletirem. Quais os fatores que geram câncer no cérebro? Vocês acham que essa pergunta é uma pergunta boa? O que vocês acham? Se você fosse um médico, fosse pesquisar por que o câncer acontece no cérebro do ser humano? É uma pergunta ampla, né? Ela tem várias respostas. A gente tem que ver ali a causa. Sim, ela é bem ampla, né? Apesar de estar focada em uma parte do nosso corpo, né? Que eu poderia falar por que o câncer ocorre no ser humano. Aí seria mais amplo ainda, né? E eu coloquei no cérebro. O que é isso? Isso é já chamado funilamento, funil, não sei se isso faz sentido para você, Aldo, né? É funilamento em que você tem um estreitamento do que você vai pesquisar, né? Então, o médico começa a pesquisar por que Mas aí, eu não sei quem falou, porque eu não consegui ver aqui quem estava falando. Quem foi, Elis? Amanda. Amanda Barbosa que falou. Amanda. Então, a Amanda comentou que ela é bem ampla. E, de fato, mas como é que ela poderia ficar melhor? Como que vocês acham que poderia afunilar um pouquinho mais essa pergunta? Já indicando um possível fator? Fatores? Aí você vai trabalhar com hipóteses, né?
Pode ser, né? Hipótese, mas aí você pode colocar na pergunta já, né? Que tipo de hipótese que você quer estudar, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, eu vou colocar um exemplo, né? Quais os fatores que geram o câncer no cérebro de homens acima de 50 anos e fumantes? Não deu para afunilar mais? Né? Poderia afunilar até mais, se é praticante de esporte, não é praticante de esportes, se é obeso, se não é obeso, né? São as variáveis que eu vou afunilando a pesquisa, né? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque a tua pergunta, você é pesquisador, mas imagina assim, você não é da área médica, mas você é da área sociais. Você é um médico das organizações, então você vê um problema na organização ou uma oportunidade que você quer buscar possíveis respostas, né? E isso motiva ao pesquisador, motiva você a buscar possíveis respostas. Então, o que é que te motiva? Por isso que as fortes razões geram fortes ações, né? Porque quando você tem isso muito claro, vai te ajudar a você não perder tempo, a você vai ver que o teu TCC vai fluir rapidamente quando você tiver uma boa pergunta de partida. Aí vem a questão, professor, como é que eu posso ter uma boa pergunta, né? Muitos alunos se perguntam isso. Como é que vocês acham que poderia sair uma boa pergunta? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão? Eu acho que a partir de alguma dificuldade, né? A partir do momento que você tem alguma dificuldade, você começa a conseguir fazer perguntas, né? Uhum. Que levam a algum tipo de resolução de afunilamento para você realmente entender, né? Qual é o real problema, né? Sim, legal. Você verificou que tem um problema ali, então ali pode ser que eu vou poder contribuir, né? Vou poder ajudar com possível. Eu gosto de falar possíveis soluções, porque nós não somos senhores da razão, né? Você vai achar uma possível resposta. Vem um outro pesquisador que vai achar uma outra resposta. Depende do seu contexto e tudo mais, né? Uma sugestão para você define a área que você quer estudar, o problema, pega uma folha em branco e escreve perguntas como essas, assim, o máximo de perguntas que você puder. Pode ser, não importa, faz um brainstorm sozinho aí, sozinha, e você vai escrevendo, né? Escreve 3, sei lá, 5, 6, 7 perguntas. Vai olhando e vê a pergunta que faz mais sentido para o teu que você quer, aquilo que te toca, aquilo que você fala assim, eu quero ver, eu quero buscar essas respostas aqui. E aí, aí você adapta um pouco a questão e aí você vai embora. Ponto importante, definiu a pergunta-problema, a pergunta de partida, ela também não é fixa, ela pode também ser ajustada durante a pesquisa, né? Então, durante a pesquisa, você achou que é uma outra coisa, então você volta na pergunta-problema e muda um pouquinho ali, tá? Não é algo tão rígido assim também, né? Então, você vai adaptando para poder ter uma melhor claridade. Outro ponto importante, durante a pesquisa, sempre leia a tua pergunta e vê, estou respondendo a minha questão durante as minhas argumentações, estou conseguindo contribuir para o debate sobre esse problema, soluções, né? Então, se você responder sim, então você está no caminho certo. Se você ficar na dúvida, não, aí você pode revisar o texto, que você falou assim, putz, eu estou escrevendo aqui abobrinha, né? Estou enchendo linguiça aqui, né? Então, é importante esse teu texto ter essa coerência de que você está trabalhando aquele tema, então você vai e aí flui, né? Aí você vai ver, quando você tiver muito claro isso, você vai ver só, vai ser muito fácil o TCC. Para o projeto de pesquisa, tem um modelinho lá da PSERG, eu trouxe aqui os pontos principais que eu quero abordar com vocês rapidamente, né? Então, você vai colocar o seu nome, o orientador, né? Aí o título do projeto inicial também é um tema inicial que você queira abordar, mas pode mudar até o final, muda, né? Porque quando você tiver o texto final, aí você fala assim, putz, eu escrevi sobre
Eu queria falar sobre marketing digital, mas acabei falando sobre folha de pagamento no mundo digital. Sei lá, né? Alguma outra coisa. Então, você adapta o teu título também, assim como o resumo, né? Que você for fazer lá na frente, só fazer resumo depois que você tiver o texto pronto, né? Definiu a temática que você quer estudar, aí você começa a procurar a escrever a introdução. Se você quiser começar pelos objetivos, que é o item 2 primeiro, vai te ajudar mais ainda, porque aqui você vai colocar a pergunta que você quer responder. Então, no texto objetivo aqui na parte 3, você tem que dizer claramente, escreva mesmo, nesse trabalho, nesse projeto, busco identificar respostas para a seguinte pergunta. Pergunta de partida, pergunta problema, pergunta de pesquisa, né? Coloca com ponto de interrogação mesmo, pum, é a última coisa que você põe, vai ficar bem claro, né? Introdução, aqui vem na contextualização do tema, e aqui você tem que estar embasado um pouco com trabalhos que já tenham sido feitos, né? Então, definiu a temática, a pergunta-problema, o próximo passo que eu sugiro você fazer é se mergulhar em artigos que já foram trabalhados sobre a temática, que vai te dar um pouco do embasamento para você fazer uma boa introdução. Professor, quantos artigos tem? O ideal são uns 15, 20 artigos. Hoje tem publicações de muita coisa na biblioteca, na plataforma. Se você ler tudo, você vai ler o resumo. Aqueles artigos que fizer mais sentido para você, você lê inteiro. Não vai perder tempo de ler 50, né? Que é muita coisa, você também vai ficar perdida, né? Perdido, assim, né? Então, foca, né? E aí você lê o resumo, vê se faz sentido e você vai. Sim, Amanda, por favor. Ô, professor, nessa parte da introdução, eu tenho uma dúvida em relação ao projeto e à entrega final, né? Porque, por Uhum. exemplo, essa parte da introdução, a gente já faria, tipo, a introdução completa da monografia, Uhum. ou a gente, tipo, coloca uma parte da introdução, assim? Ou a gente já Agora escreve ela inteira? Essa é a minha dúvida. o projeto é um projeto ainda, você pode ir evoluindo, né? Pelo menos uma página que você consiga justificar. Aqui é uma justificativa quase. Por que que o teu tema é importante, né? Aí você pode pegar dados secundários também, né? Qual a diferença em dados primários e dados secundários? Dados secundários são dados que são publicados, por exemplo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Fundo Monetário Mundial, relatório do Fundo Monetário Mundial, relatório da KPMG, de desenvolvimento de pessoas, sei lá. Tudo que você colocar aqui na tua introdução, lembre-se também de sempre referenciar o autor, o relatório, depois colocar nas referências bibliográficas, na sua bibliografia, né? As normas lá são muito claras do PSEG, você vai ver certinho como colocar a referência, então acho que o pessoal do PSEG é muito bom nisso também, então de parabéns lá, né? E aí você vai escrever aqui na forma impessoal, né? Não vai colocar eu acho, eu penso, não. Então é sempre o texto na forma impessoal, já buscando, já está embasado. Você pode falar, segundo, né, o autor, Brunhara, 2023, é importante definir a boa pergunta de partida para a conclusão do trabalho do TCC. Né? É só um exemplo bobo aqui, para vocês verem, né? E aí você faz a boa introdução aqui, né? E, claro que a introdução, conforme você for lendo mais artigos, você pode voltar e ir melhorando até a conclusão final, né? Metodologia aqui, material, né? Aqui você vai descrever como que você vai buscar resultados para sua pesquisa, né? Então, se você fosse responder a pergunta do médico de como o câncer ocorre em homens com acima de 50 anos e fumantes, então, aqui eu vou escrever, ó, meu método vai ser quantitativo, eu vou utilizar, a minha amostra será de 250 pessoas que estão no processo de tratamento de câncer, no hospital XYZ, sei lá, né? Você vai descrever
como que a pesquisa vai ser conduzida, se vai ter questionários, vai ter que você vai explicar para quem estiver lendo o seu artigo como você fez, como você pretende fazer, porque aqui é o projeto, né? Quando você fizer a pesquisa, depois você tem que olhar para o texto de novo, não esquecer de mudar os tempos verbais, né? Aqui você vai usar muito farei, buscarei, né, futuro e tal. E quando você fizer a pesquisa, você já fala, foi realizada, foi realizado, foi identificado, aí você já coloca aqui já no passado, né? Aqui no item 5, seria um pouco do início que a gente conversou de hipóteses, de alternativas de possibilidades de respostas, né? Ou então, não é hipótese, mas sim, eu dizer assim, o que você espera com essa tua pesquisa, né? O que você imagina que poderia ser a tua contribuição com essa pesquisa? E aí depois, lá na frente, vai ter aqui vai ser substituído por os resultados preliminares e depois por resultados obtidos, né? Então, conforme você for evoluindo aqui no teu projeto, agora é o que você espera. Depois você vai ter o preliminar, o que você conseguiu inicialmente identificar, depois o obtido. Aí você faz um cronograma, né? Colocando aqui quais são as atividades que você vai fazer, né? Você coloca a quando você vai fazer até o final aqui, do final do ano, né? Então, coloca o mês 1, que seria agora, o mês 1 seria já março, né? Então, mês 1, 2, 3, aí você vai sucessivamente colocando aqui. Se você achar melhor colocar no mês 3 aqui para não te confundir, acho que não tem problema também. Mas como está aqui como 10 meses, que é o tempo, e vai colocar março como sendo o mês 1, né? Fevereiro, começou agora. Então, início das atividades planejadas. Então, revisão do projeto, mês de fevereiro. Março, conclusão do projeto, né? 3, eu vou fazer pesquisa de campo, então, revisão da literatura, né? Revisão dos artigos que já foram publicados sobre o tema. Coloca um prazo aqui quando você vai terminar isso. Mas coloca coisas reais, não vai só para você ter um guia, né? O que você tem que fazer para concluir a tua pesquisa. Aí depois, suponhamos que você queira fazer entrevista com gestores de RH. Então, definir o questionário, validar o questionário, aplicar o questionário teste, depois realizar a pesquisa de campo, concluir a pesquisa de campo, revisar o texto. Então, você vai colocando aqui entrega do relatório preliminar, né? É importante. Depois a entrega da conclusão final, entrega do PowerPoint, defesa. Defesa seria o último ponto, né? Seria mais ou menos isso. E as referências bibliográficas são os autores, os dados secundários que você acabou usando, né? Então, nas normas lá da elaboração tem um modelinho de como referenciar, né? Perde um tempinho lá. Você vai ganhar tempo se você ler, eu acho, né? Bom, aqui tem o meu WhatsApp, né? Também se você quiser me conectar, eu acho legal, porque você pode me acionar mais rapidamente, não tem problema, né? Alguns colegas acham que eu sou louco de dar WhatsApp, mas prefiro porque vocês não dão trabalho. Acho que quando vocês procuram é que vocês precisam mesmo, né? Mas se preferir mandar por e-mail também, tudo bem, né? Mas viu que eu demorei muito, me dá um toque no WhatsApp, porque eu sou mais rápido no WhatsApp do que no e-mail. E aí eu gostaria agora de abrir um pouco aqui a sessão para perguntas, para vocês apresentarem um pouquinho de vocês mesmos, né? Então, se vocês quiserem anotar, eu vou parar de compartilhar, mas você fale um pouquinho do seu nome, de onde você vem, né? O que você faz da vida, e qual a tua expectativa, né, do projeto, o que você tem em mente, até para que seus colegas aqui possam até contribuir. Então, vocês podem até contribuir para o colega, se o colega tiver alguma dúvida, né? Estou na dúvida de fazer pesquisa por esse tema, o que vocês acham, né? Então, acho que nós estamos com tempo aqui, meia horinha ainda, talvez acho que dá para todo mundo falar. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar a gravação. É isso aí, para quem quiser assistir de novo.